E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui fazendo esse vídeo para explicar para vocês a resolução do item A da questão 1 de conversão de energia, do lista 3 que eu postei no Virtual If. Então, uma questão a respeito de transformadores. Aí ele começa então falando da utilidade do transformador, diferenças de frequências de acordo com o sistema de distribuição, e valores típicos desses transformadores. Aqui a gente tem uma curva de magnetização do transformador e o item A. Suponha que esse transformador seja ligado a uma fonte de potência de 120 volts e 60 Hz sem nenhuma carga ligada no lado de 240 volts. Faça um gráfico da corrente de magnetização e zero de T, que irá circular no transformador. Se estiver disponível, use Excel para plotar a corrente com exatidão, considerando os seguintes ângulos: 0, 30, 60 e assim por diante, sempre de 30 em 30 até 360. Qual é o valor eficaz da corrente de magnetização e que porcentagem da corrente de plena carga é a corrente de magnetização? Eu comecei então o exercício colocando os valores informados no início da questão. Que são essa tensão, potência nominal de 1000 VA. Comecei colocando também as tensões típicas nominais e o número de espiras. E aqui eu consigo ver que a relação de transformação é de 1 para 2, visto que no lado de baixa tensão eu tenho 500 espiras e no lado de alta tensão eu tenho 1000 espiras. Só que na questão A, eu não uso esses valores de tensão, porque ele supõe que a tensão aplicada no lado de baixo é 120 volts. E aí, então, logicamente, por ser uma relação de 1 para 2, a tensão no secundário é 240 volts. Né? E aqui eu consigo entender que eu não estou considerando perdas, né? Porque toda a tensão que está sendo aplicada aqui no lado de baixo está sendo convertida e aparecendo aqui no lado de alta. Então, eu vou desprezar essa questão de perdas. Então, o que eu vou usar para fazer os cálculos vai ser esse valor aqui de 120 volts. Eu começo, então, também essa questão falando da força magnetomotriz, que é um parâmetro diretamente proporcional ao número de espiras, e a corrente de magnetização, que é o parâmetro que eu quero saber. E essa força magnetomotriz também é dada pelo fluxo no núcleo vezes a relutância do caminho magnético. Só que, por essa fórmula aqui, eu não consigo calcular diretamente a corrente, e também não consigo calcular nem fluxo e muito menos relutância. A relutância também não é um parâmetro que eu consigo obter com as informações do exercício. E aí eu preciso então de uma outra fórmula para eu pelo menos saber qual é o fluxo resultante no núcleo, porque aí eu tenho essa curva de magnetização. E aí, a partindo então do fluxo no núcleo, eu consigo achar a força magnetomotriz correspondente. A fórmula, então, que a gente pode calcular o fluxo, utilizando os parâmetros dados pelo exercício, é a fórmula da tensão aplicada no enrolamento. Porque essa tensão no domínio do tempo, ela vai ser o número de espiras vezes a derivada do fluxo pelo tempo. Mas trabalhando com valores nominais, então eu posso chegar nessa expressão aqui, que o fluxo para as condições nominais de regime permanente vai ser o valor da tensão eficaz dividido por 4,44 vezes N, que é o número de espiras, vezes a frequência da rede. Aí depois, se vocês quiserem entender mais a respeito do desenvolvimento dessa fórmula, vocês podem pegar o capítulo 1 do livro do Chapman, né, a respeito de tensão no indutor, né, e aí considerando então o cálculo dessa tensão pelo fluxo resultante devido à indutância do enrolamento.
Então, calculando o fluxo por essa fórmula, nós temos então esse valor aqui, 9 vezes 10 a menos 4 Weber por espiras. Aí eu vou pegar então esse valor que eu calculei e vou vir aqui no gráfico. Então, 9 vezes 10 a menos 4, ele está entre o 8 e o 10. Então, está aqui no meio do quadradinho. Esse valor vai bater mais ou menos aqui perto dos 250 ampere-espira. Eu quis pegar, porque eu achei que estava mais coerente, um valor de força magnetomotriz mais ou menos nesse rumo aqui que eu estou colocando o mouse. E considerei que esse valor seria em torno de 248 ampere-espiras. De acordo então com a curva do transformador, a força magnetomotriz correspondente foi de 248 ampere-espiras. Lembrando que essa leitura foi a minha leitura do gráfico. Pode ter então variações em relação à leitura que vocês fizeram com a minha leitura, não querendo dizer que a leitura de vocês está errada e a minha está certa, mas ela tem que estar dentro desse valor lido aqui. Então, se eu estou considerando que a força magnetomotriz é 248 ampere-espiras, isso vai ser igual a 500, que é o número de espiras, vezes a corrente de magnetização. E logo eu consigo achar a corrente de magnetização fazendo então essa divisão e encontrei 0,496 amperes, quase meio ampere de corrente de magnetização. Em relação à corrente nominal, então, para eu saber o valor percentual da corrente a vazio em relação à corrente nominal, eu preciso calcular a corrente nominal. Eu tenho a potência nominal do transformador, que é o 1000 VA, e tenho a tensão nominal, que é os 120 volts. Eu fazendo então o cálculo dessa corrente nominal do lado de baixa tensão, deu 8,33 amperes. E aí a corrente a vazio, em relação à corrente nominal, vai ser o valor da corrente a vazio, que é 0,496, dividido por 8,33 vezes 100. Isso então me dá 5,95% da corrente nominal. E por último, para eu fazer depois o gráfico da corrente de magnetização, que é o I0 de T, eu preciso saber qual é a função do I0 de T. A corrente a vazio, se eu estou desprezando as perdas devido à parte resistiva do circuito magnético do transformador, eu vou ter uma corrente puramente indutiva, a título de simplificação. Se eu considerar a queda de tensão no indutor dada por essa expressão, eu posso desenvolver ela isolando a parte da corrente, e aí eu chego nessa expressão para o cálculo da corrente a vazio. Lembrando que essa expressão ela é obtida considerando essa integral indefinida, ou seja, eu não tenho limites de integração a princípio. Então, essa aqui é a fórmula geral da corrente de magnetização. Agora, se for em regime permanente, eu vou considerar só essa parte aqui da expressão, já que essa componente contínua ela não vai ser necessária, porque eu teria delimitações nessa integral aqui para o cálculo da corrente a vazio. E mais uma consideração a respeito dessa fórmula é que essa componente contínua que apareceu aqui, ela é justamente para dizer que não posso ter variação de corrente no indutor de forma instantânea. Tinha que haver, quando faz a variação de corrente, uma corrente inicial para eu ter o DI/dt aqui. Então, por isso que aparece esse I0 aqui, que é uma componente contínua. Então, se eu for fazer energização do transformador,
existe um fenômeno que acontece nessa energização, que a gente vai comentar a respeito disso um pouco mais para frente, que é justamente o efeito dessa componente contínua no instante inicial de energização, mas que depois, ao longo do tempo, em regime permanente, ela vai sendo amortecida pelas resistências do circuito e desaparecendo. Então, só um breve comentário a respeito desse zero que apareceu aqui, mas para fazer o gráfico no Excel, a gente vai considerar só essa parte destacada aqui. E aí, no próximo vídeo, eu comento a respeito de como fazer essa curva, né, do zero de t usando o Excel.